Olá, amigos do Facebook e do nosso canal no YouTube. Hoje a gente começa a cumprir o compromisso feito no primeiro vídeo, de conversarmos individualmente sobre cada um daqueles autores mencionados naquele passeio, naquela viagem muito saborosa que fizemos pelos escritores brasileiros contemporâneos que estão atualizando as suas obras, que estão mantendo a sua produção literária nos últimos anos e para os próximos anos. Hoje, especialmente, particularmente, a programação desde o início era manter a mesma ordem do primeiro vídeo, e de fato vamos manter. E eu aguardei para fazer esse vídeo hoje porque o autor que vamos conversar, que foi o primeiro autor, o amazonense Milton Ratum, hoje é aniversário dele. Então esse vídeo tem uma conotação toda especial, em que o autor que será comentado é também o aniversariante, que a gente homenageia e parabeniza ele pelo trabalho. Bem, Milton Ratum se caracteriza na literatura brasileira, e aqui, repito, vai a opinião de um simples leitor e não de um professor, mas se caracteriza por ser um escritor de maturidade. E as suas obras refletem uma preocupação muito grande em elaborar as narrativas com técnicas sofisticadas, mas especialmente apresentar nas suas obras muito da cultura do norte do Brasil. Mas nós vamos conversar sobre isso ainda daqui a mais uns instantes. Então, inicialmente, a apresentação das obras do Ratum na sequência em que foram publicadas. A primeira obra, 1989, Relato de um Certo Oriente. 1989 já chegou novo, ele aqui então era ainda considerado, né, era na época um jovem escritor, já chegou ganhando os principais prêmios brasileiros, especialmente o Prêmio Jabuti. Na sequência, em 2000, surge Dois Irmãos. E depois, em 2005, Cinzas do Norte. E aí, com um intervalo um pouco menor, Órfãos do Eldorado, 2008. E, por fim, em 2017, ele iniciou a trilogia O Lugar Mais Sombrio, com o primeiro volume, e depois, em 2019, o segundo volume. Esta é a obra última que o contempla na condição de contemporâneo que está produzindo, porque a previsão é de que, para o ano, tenhamos o terceiro volume. Feito isso, eu tomo a liberdade, então, sem nenhum critério acadêmico, volto a dizer, apenas pelo gosto de conversar sobre escritores brasileiros. Por que ler e como ler Milton Ratum? Duas perguntas, então. Por que ler? Volto a dizer, ele é muito amadurecido na sua técnica. Então não tem aquele deslumbramento, aquela empolgação que é possível que se tenha visto no primeiro livro, mas ainda assim muito discretamente. E ele está aí atuando e tem uma técnica muito apurada, tem uma formação teórica em literatura profunda, mas faz o seu livro de uma forma interessante. A leitura do Ratum, e eu vou em instante chegar ao ponto principal, mas a leitura do Ratum nada tem de cansativa, ele nada tem de pernóstico, apesar de ser aprimorado por demais na sua técnica, ele nada tem de pernóstico, rocambolesco, nada disso. Uma leitura agradável. Mas, enfim, por que ler? Em poucas palavras, estamos falando de um escritor seríssimo e no auge da sua produção. Como ler? Bem, volto a dizer, a minha visão pessoal do Ratum. Eu divido a obra do Ratum, como leitor, em dois grupos. No primeiro grupo estão as obras que me chamam mais atenção e que de fato chamam a atenção, colocou o nome dele em destaque, as obras
cujo cenário é o norte, cujo cenário é o Amazonas, cujo cenário é a cultura do Amazonas, cujo cenário são as origens culturais, as influências. Aqui, o primeiro romance, Relato de um Certo Oriente, esse de 1989, a personagem tem ligações com o Líbano. Então aqui, o Oriente aqui é o Líbano. E toda a influência dessa cultura do Oriente no Amazonas. Então esse é o Hatoum que aparece nesses romances. Relato de um Certo Oriente, Dois Irmãos e Órfãos do Eldorado. Aliás, essa é a sequência desse grupo. Então, em um grupo, eu coloco em destaque os livros com profundas raízes na cultura do Amazonas. Assim como se fosse você quer conhecer mais da cultura, sem ser pernóstico, sem ser chato com relação à sociologia, o comportamental, nada disso. O Hatoum não tem esse propósito. Fazer panegírio, nada disso. Mas esses livros estão marcados por isso. A leitura é agradável por conta disso. Mais uma vez, falando sem ser professor, sem ser especialista em literatura, é como se nós tivéssemos assim, aquilo que nos leva a ler o Érico Veríssimo, que mostra muito do Sul e toda a influência cultural, teríamos aqui. Muito embora com a distância aí de 50 anos entre uma escrita e outra, 40, 50 anos, ele é contemporâneo, o Hatoum contemporâneo do seu tempo, então escreve com as técnicas do final do século passado e do começo desse século. Esse é o grupo mais fascinante dos livros do Hatoum. O segundo grupo é composto por esses dois livros, Cinzas do Norte e esse último, Lugar Mais Sombrio, como eu disse, que o primeiro volume é de 2017 e o segundo de 2019. Nesses outros dois romances, já não temos mais tanta passagens ou tantas ligações com o Amazonas. Temos um escritor maduro, o mesmo escritor, mas agora colocando os personagens vivendo algo assim, diria, numa linguagem bem simples, mais urbano. Se pudesse fazer uma comparação outra vez, são comparações sempre absurdas, exageradas, mas só para a gente conversar um pouco mais relaxadamente, é quando se pergunta dos escritores russos, então se fala do Tolstói e do Dostoiévski, é como se fosse assim, o Tolstói você tem um pouco melhor a visão da Rússia rural, e o Dostoiévski um pouco mais da Rússia de Petrogrado, a Rússia mais urbana. Aqui teríamos então, nesses outros dois romances, Cinza do Norte, que é de 2005, e O Lugar Mais Sombrio, as narrativas se desenvolvem, no caso aqui, em cidades do sul e do sudeste, então, ou do centro, especificamente do Lugar Mais Sombrio, a narrativa se passa entre Brasília, São Paulo, Paris. Não que ele abandone, escritor, as suas origens, não é isso. Ele apenas coloca os personagens já, especificamente falando, desse romance, que nós estamos aguardando ansiosamente o terceiro volume, que se chama Romance de Formação, em que ele tem a trajetória de um personagem nos anos 60 em Brasília, e pano de fundo, obviamente, o que tinha em Brasília nos anos 60. E conflitos com o seu pai, conflitos com seus professores, conflitos com seus amigos ideológicos. Então, um pano de fundo extremamente agradável e atual para se rever ou se pensar e refletir. E aí, então, entre Brasília, São Paulo e Paris, dos anos 60 e dos anos 70. Portanto, extremamente fascinante e sedutora a roupagem e o pano de fundo desses romances. A mesma coisa aqui nos Cinzas do Norte. Então, em resumo, nós teríamos o mesmo escritor, com o mesmo potencial de nos encantar, com um capricho com o idioma, sem ser rebuscado demais quanto a vocábulo sofisticado, nada disso, mas escreve com uma perfeição, uma tranquilidade. Nós teríamos, então, dois autores, se pudéssemos falar assim, com toda a liberdade, sem nenhum constrangimento com o próprio Newton Hatoum, mas dois conjuntos.
esse conjunto, que começa com um relato no Certo Oriente e termina em Órfãos do Eldorado, passando por Dois Irmãos, que foi série de TV, em que, ambientado, para falar essa linguagem então, todo no Amazonas. Belíssimo, é fascinante. Para mim, particularmente, fascinante. Não conheço pessoalmente o Amazonas. E aqui, um escritor amadurecido, preparado, sério, e que resolve escrever seus romances de formação. Esse é o nosso tempo. Hoje, então, eu quero agradecer o apoio, o incentivo, os comentários. Quero até mesmo pedir que vocês comentem, critiquem, enviem sugestões. Hoje aqui à mesa eu tive a companhia, então, de um livro específico, Uma Vida Entre Livros, de José Mendelin, que está aqui compondo esse cenário, especificamente aqui para o Hélio Erkenhoff, que, tal como o Mendelin, é um excelente e um dos maiores bibliófilos que eu conheço, tal qual Mendelin foi para o Brasil. Acho que a figura do nosso amigo Hélio Erkenhoff representa isso aqui para o Espírito Santo. Fica aqui a minha referência e meu abraço ao amigo. Agradeço aos trabalhos técnicos do Cícero, da Joelma e da Camila, que sempre ajudam aqui para que esse vídeo fique o mais agradável para vocês. Um abraço, até o próximo.